Segurança. Nós não podemos entrar numa área de trabalho sem antes conhecer os riscos a que nós estamos expostos. E com isso nós estamos visitando todas as áreas, mostrando passo a passo quais são os riscos, quais são as informações de segurança existentes nesse setor, já buscando desde o passado que o Sr. William Davidson, que foi o criador dessa empresa, onde ele dizia que uma empresa segura é uma empresa rentável. Aqui no pátio onde o transporte e a manipulação de sucata de vidro acontece, é importante a utilização de alguns EPIs, como óculos e proteção respiratória. Neste caso, usa-se a máscara descartável devido aos particulados suspensos na área. Além disso, mesmo nos trabalhos comuns, utiliza-se a botina de segurança. Outra ação indispensável é o processo de verificação do equipamento. Ele não pode operar esta empilhadeira, por exemplo, sem antes realizar o checklist para um procedimento seguro. O prédio de matérias-primas, na verdade, é um bloco de concreto aonde existem vários silos fundidos. E é aqui que a fabricação de vidro é iniciada. Neste prédio, temos o funil de descarga e o elevador de caneco, que leva as matérias-primas até o quarto piso. Os operadores de matérias-primas recebem a carreta, coletam as amostras, fazem os ensaios básicos, tudo conforme o procedimento diz. São realizados ensaios de umidade, granulometria, entre outros. Só então o caminhão é liberado para ser descarregado. Este estaciona na baia, faz a descarga nos funis de descarregamento, um deles para a areia e o outro para as demais matérias secas. Daqui, o material é levado pelo elevador de caneco até o silo correspondente. O processo define a receita para se fazer o vidro. O operador lança os dados no sistema e este faz toda a dosagem automática. Esta é uma área com grande movimentação de máquinas pesadas, inclusive caminhões e pás mecânicas, motivo de tantas informações de segurança. Além de que, durante o descarregamento há uma grande concentração de particulados suspensos. Por isso, a recomendação de utilização de óculos de segurança e proteção respiratória. Quando for efetuada uma manutenção ou limpeza em qualquer equipamento, obrigatoriamente terá que ser efetuado o lockout tagout, que é desligar e fazer o travamento deste, e ainda colocar uma etiqueta de identificação dizendo quem é a pessoa responsável por este procedimento. Sabendo que só pode existir uma única chave, então o operador que trancou é o mesmo que vai retirar. Aqui na fábrica, só quem está autorizado a fazer esse tipo de operação são os técnicos de manutenção, operadores de matéria-prima, que é o caso que aqui mostramos, operadores de robô, de zona fria, de espelhos, hot repair e operadores do coulter. A matéria-prima prepara o material que vai entrar no forno, as composições que chegam através das cintas transportadoras e abastecem o funil de carga. Esta é a carregadora que joga a matéria-prima no forno de acordo com a vazão do material que vai saindo. O material entra sólido aqui e a massa é rapidamente fundida, se tornando então uma piscina de vidro derretido logo mais à frente. O operador do forno tem várias atividades. Dentre elas, a de verificar como está sendo a composição, e é muito importante aqui a utilização dos EPIs. Em algumas ocasiões, aqui se utiliza o gorro de Nomex e luva de Kevlar, jaqueta e calça anti-chamas para poder fazer o trabalho. Além do que, aqui é muito importante a hidratação. Periodicamente, o funcionário faz a ingestão de líquidos isotônicos e existe um procedimento para que ele nunca fique exposto, além do que é permitido pela norma a esta área do setor. O operador de forno acabou de recolher uma amostra.
Ele retira uma parte desta que vai ser levada ao laboratório para que sejam realizados alguns ensaios a fim de sabermos como está a questão da fusão do material. Quando há necessidade de realizar um trabalho onde a primeira roupa de proteção não é suficiente, então o funcionário é equipado com um EPI que lhe dá uma proteção maior. Essa é uma roupa que suporta um pouco mais a temperatura de trabalho do que a anterior. Esse é o setor chamado banho, onde é feita a conformação da folha. Todas as áreas da guarda elas são sinalizadas com placas de segurança, com dispositivos e equipamentos de emergência como armários de primeiros socorros, extintores de incêndio e demais acessórios que porventura podem ser utilizados ou não no caso de uma eventual emergência. Esses equipamentos estão à disposição de todos, de fácil acesso, bem como todos os EPIs existentes na fábrica. Existem EPIs para cada área específica, para cada tipo de trabalho, que todas essas informações, quais são os EPIs, quais áreas que eles deverão ser utilizadas, elas estão contidas no nosso manual de segurança. Aqui é a sala de controle do forno, onde existe um operador, responsável por controlar todo este equipamento, além dos que estão lá fora fazendo pequenos reparos e ajustes da estrutura do forno, que são os técnicos de manutenção refratária. Nessa área é obrigatório o gorro de Nomex, jaqueta e calça anti-chamas, luva anti-chamas, óculos de proteção, além da botina e do protetor auricular. O vidro passa por um circuito fechado para logo começar a ser resfriado num circuito aberto de refrigeração, onde a regulagem de temperatura é feita por um sistema de válvulas que permite a entrada de ar quente, ar frio, até o vidro chegar à temperatura desejada para poder efetuar o corte. Este é o rompedor principal. Quando temos um corte no fornecimento de energia, até aqui o vidro chega. Mais para baixo, o vidro é triturado e enviado para o pátio de sucata. O vidro passa por uma lavadora que retira os resíduos da peça. Seco, passa por um scanner óptico que faz a leitura dos possíveis defeitos que este possa ter. Na fábrica realizamos diversas campanhas de segurança, que são amplamente divulgadas entre os funcionários. Essas são as pontes de corte. A ponte de corte X faz o corte transversal e a ponte Y faz o corte longitudinal na folha. De hora em 20 são recolhidas bandas de amostragem de vidro. Esta vem para o laboratório de qualidade, onde são feitos os testes metrológicos básicos, medida, peso, espessura, que vão determinar a qualidade do vidro. Temos dois laboratórios. Um deles testa a qualidade do espelho e o float. No outro, o microscópio eletrônico faz a leitura dos defeitos e também simulações de agressividade ao nosso espelho. O console do operador de corte recebe informações do detector de defeitos e destina a qual máquina o vidro segue. Daqui para frente, o principal risco é o contato que o operador tem com a folha de vidro. Por isso, ele não pode tocar nem se aproximar do vidro sem estar devidamente com os EPIs, como o capacete, jaqueta, avental e as luvas de segurança, fora a botina. Esses equipamentos possuem um sensor de aproximação que toda vez que o operador passa por eles, automaticamente desliga o equipamento porque estes têm partes móveis. E ainda temos a redundância que é a colocação de uma corrente aqui na frente. Para se ter entrada ao equipamento, esse tem que ser desligado e só então o operador acessa esta área. Este é um vidro que nós recebemos de fora. Aqui usamos o carrom, que é um veículo desenvolvido para esse tipo de transporte. É um equipamento pneumático que é acoplado à empilhadeira e com ele se faz a descarga de contêineres. Estamos no armazém onde temos os vidros estocados. Uma medida importante é não passar por entre os vidros sem estar utilizando todos os EPIs inerentes da função no caso dos operadores de armazém. As pessoas que não estão utilizando os EPIs devem passar ao longo da coluna, pelos corredores, nunca cruzar por dentro.
A postura ergonômica principal ocorre neste momento, na postura de subir e descer a escada, carregar o L ou o I e na hora de posicionar o L dentro da canaleta, além das melhorias ergonômicas como o pistão automático. Esses são os dispositivos de segurança que são utilizados para garantir que a carga não vai desmanchar durante o transporte. São Ls, pinos, gravatas, argolas. Todo o material tem que sair deste setor com uma inspeção feita para saber se estão com todos os dispositivos. Pois se colocarmos a carga num caminhão sem esta preocupação, a primeira curva que este fizer, a carga desmancha. E aí são 2 toneladas de carga. Um conjunto inteiro são quase 18 toneladas. Preocupações importantes tem-se que ter aqui com o posicionamento da escada no momento de fechar o pacote de vidro. Durante o transporte dos pacotes de vidros, os movimentos executados têm que ser suaves, para evitar que o pacote colida com a torre da empilhadeira, e antes de enviar o vidro para o armazém, é feita uma inspeção final da luz de reflexão. É muito importante que as pessoas se atentem para a movimentação de veículos, principalmente empilhadeiras. É obrigatório ao empilhadeirista que este buzine nos cruzamentos. Neste caso, o operador está posicionando a carga sobre o caminhão, aonde o ideal é que ele sempre aproxime a carga o quanto mais do assoalho do veículo para depois acessar a carroceria e fazer este tipo de operação. A segurança do motorista é responsabilidade do operador que está aqui. É ele que diz se pode haver uma aproximação ou não, qual o raio de ação de trabalho. Após posicionada a carga, ele aciona o motorista para que este verifique se a carga está sobre o eixo e na posição que deve ser transportada para que não tenhamos problemas nas balanças rodoviárias. Após este posicionamento da carga em cima do caminhão, é que é feita a estiva deste, que é uma forma de fixação da carga sobre o mesmo. Neste caso específico, essa carroceria é furada e nós temos um grampo que fixa a carga sobre o caminhão. Uma vez que a carga é posicionada no local correto, o motorista já fez a inspeção do caminhão, determinando a posição correta. O operador vai soltar o polvo e liberar a carga. É importante na hora que este liberar, verificar se todas as correntes foram soltas, porque se ele levantar a ponte e tiver uma corrente que ainda não foi presa, isso pode provocar a quebra do pacote lá em cima. A estiva do caminhão, quando é feita com as madeiras, se utiliza uma ferramenta pneumática que é uma pistola cravadora de pregos. Ferramenta esta que exige treinamento específico para o seu manuseio.